Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andriele. Na aula de hoje nós vamos começar então o capítulo 14, Sistemas de Equações, tá? Nós vamos ver as equações do primeiro grau com duas incógnitas e na próxima semana, daí sim, sistemas de equações do primeiro grau. Então vamos lá. Como o nome já diz, duas incógnitas, né? Nós vamos estar trabalhando sempre com duas letras, possivelmente x e y até para ficar mais fácil. Aqui, pessoal, primeiramente vai ter uma resolução de problemas, uma introdução de como que seria para resolver certos tipos de problemas somente com raciocínio lógico ou usando a questão das equações com duas incógnitas. Então, por exemplo, aqui, vamos fazer alguns desses exemplos. Marlene pretende trocar uma cédula de R$ 50 por cédulas de 5 e R$ 10. Descubra de quantos modos possíveis Marlene poderá efetuar essa troca. Então, aqui nós vamos colocando algumas possibilidades. Vamos dizer que ela, nessa troca, escolha ter duas cédulas de R$ 5, uma possibilidade. Então, 5 com 5 dá 10. Como o total é R$ 50, então, mais 4 notas de R$ 10. 4 vezes 10, 40, com 10, 50. Ok, fechou R$ 50. Outra possibilidade, então vamos dizer que ela escolha ter 4 notas de R$ 5. 4 vezes 5 dá 20. Ainda está faltando 3 notas de R$ 10 para fechar R$ 50. Vamos supor, por que eu estou colocando de 2 em 2? Porque se o total é R$ 50, não tem como ser um número ímpar, o 5 tem que ser um número par, né? Então vamos dizer que ela tenha na sua troca 6 notas de R$ 5. 6 vezes 5, 30. Ainda está faltando duas notas de R$ 10 para completar os 50. Vamos supor que ela deseje escolher 8 notas de R$ 5. 8 vezes 5, 40. Vai faltar uma nota de R$ 10. Aí, vamos supor então que ela agora queira só notas de R$ 5. Então vai ser 10, essa é uma possibilidade de ter 10 notas de R$ 5 vai dar R$ 50. E aí aqui, notas de R$ 10 vai ser zero, não vai ter nenhuma. Ou digamos que ela queira somente notas de R$ 10. Então, 5 notas de R$ 10. Aqui nas notas de 5 vai ter zero. Essas são as possibilidades então dessa troca, né? Indique todos os pares ordenados. Então, nós vamos chamar aqui o primeiro de x e o segundo de y. O par ordenado é o seguinte, a gente monta, primeiro coloca o x, no caso 2, e depois o y, que é 4. E assim você vai montando, tá? Chamando o primeiro sempre de x e o segundo de y. Próximo par ordenado, 4, aqui para x, né? 3 para y. Então, é só você montar, ó, os parênteses 2 e 4, 4 e 3, 6 e 2, 8 e 1, 10 e 0, 0 e 5. Montar todos eles aqui. Muito bem, então nós fizemos um cálculo de lógica para descobrir uma situação problema. Agora nós vamos trabalhar com as equações. Então, vamos lá. Escreva uma equação relacionando x e y. Vamos chamar o x de notas de R$ 5 e o y notas de R$ 10. Escrevendo a equação, então, nós não sabemos quantas notas de R$ 5 ela, no resultado final, ela escolheu ter, né? Ou trocaram para ela. Então, sabemos que cada nota de R$ 5 são o valor multiplicado pelo x. Como nós não sabemos, vamos dizer que é 5x. Mas o y representa R$ 10. Então, as notas de R$ 10 nós chamamos de y. Vamos colocar 10y, porque nós não sabemos o total. Porém, depois que eu tiver o valor do x e o valor do y, nós sabemos que juntos tem que somar R$ 50. Ó. Aqui nós montamos uma equação. Através de uma situação problema, montamos uma equação. Então, ó, a igualdade que você escreveu representa uma equação do primeiro grau com duas incógnitas, ó, x e y nesse caso. Por quê? Porque são duas coisas diferentes, né? Uma é uma nota de 5 e outra nota de R$ 10.
Cada solução de uma equação do primeiro grau com duas incógnitas é um par de valores chamado de par ordenado. Pessoal, esse par ordenado, sabe onde que nós vamos usar depois? Lá no plano cartesiano. Então, sempre que nós estamos falando de equação, primeiro nós estudamos as equações, a resolução e depois nós vamos lá para o plano cartesiano. Lembram que tem o lado x positivo, o outro lado x negativo. Ó, aqui estou dando uma introdução já do que a gente vai estudar no capítulo. Y positivo, Y negativo. Aí nós marcamos 2 e 4, 2 para x, 4 para y, aproximadamente por aqui. 4 para x, 3 para y, aproximadamente por aqui. Então, nós marcamos os pontos dentro do plano cartesiano. Basicamente, é o mesmo conceito quando fala par ordenado. Então, o par ordenado é porque depois nós podemos representar os pontos num gráfico, num plano cartesiano, tá bom? Então, por isso, nós trabalhamos com x e y. Para encontrar essas soluções, atribuímos valores a uma das incógnitas e calculamos o valor correspondente à outra incógnita. Então, vamos lá. Agora, nós temos uma outra situação aqui que eu vou deixar vocês resolver, tá? Então, eu só vou dar algumas dicas. Para uma festa de aniversário, deve-se comprar 38 litros de refrigerante, porém, há duas embalagens, ó, sempre aparece isso. Porque nós vamos chamar uma de x, a outra de y. E aí, o total da soma tem que dar 38. O que vocês vão construir aqui? As possibilidades, tá? Eu não vou fazer essa questão, eu vou deixar para vocês como eu fiz aqui, ó. As possibilidades, posso aumentar as notas de R$5, diminuir as notas de R$10. Aqui, pode aumentar a quantidade de litros de 2 litros, e pode diminuir o de 1,5. Ou você pode escolher comprar mais de 1,5 e menos de 2. E aí você vai montar as possibilidades dessas duas garrafas, somando, tem que fechar, então, 38 litros. Depois que você montar algumas possibilidades, tá? Você pode fazer um cálculo mental. Ah, eu quero 10 garrafas de 2 litros, aí você vai ver, 10 de 2 já dá 20 litros, ainda tá faltando 18, daí você vai lá e divide, vai precisar de quantas garrafas de 1,5 litro? Então, é esse cálculo que você vai trocando, tanto x quanto y, mas tem que sempre fechar 38 litros. Indique os pares ordenados, como eu fiz aqui na questão de cima, então, par ordenado, você vai lá e escreve, ó, como se você colocasse num parênteses os dois valores que somando deu a resolução da equação, tá? Coloca aqui, ó, par ordenado é isso. X e y um do lado do outro. E aí vai vir algumas perguntas, tá? Em relação à resolução aqui, ó. Depois que você montou as possibilidades, ó, não adianta montar uma ou duas. Coloque todas que você conseguir colocar, porque vai ser como aqui, ó. Vai ter várias possibilidades e depois vai vir perguntas em relação às possibilidades. Então, coloca várias, vai ter várias possibilidades, você vai colocar, pode escrever aqui do ladinho. E depois você vai ver em qual momento teve 22 embalagens. Aí você vai respondendo, mas para isso você tem que ter todas as possibilidades previamente elaboradas. D. Chamando x o número de unidades da embalagem de 2 litros e y unidades de 1,5, escreva a equação que relaciona. Então, isso aqui é basicamente a mesma coisa que eu fiz lá. Chama um de x, somando com o outro chamado de y, multiplicado pelo y, que a gente não sabe a quantidade de litros, então 2x mais 1,5y igual o total, que é 38 litros, tá? E você vai respondendo a partir daqui o que você achou, interpretou do teu problema, e na aula ao vivo nós corrigimos juntos. Questão 2. A carga máxima de uma caminhonete, de uma casa de material, a carga máxima da caminhonete de uma casa de material de construção é 1,12 toneladas. Sabendo que um saco de cimento tem a massa de 40 quilos, o saco de areia 35, quantos sacos desses materiais poderá transportar em cada viagem, essa caminhonete, né? Então, vamos lá, vamos chamar um de x, o outro nós chamamos de y. Aqui, pessoal, só esse é o total. Então, o total está trabalhando com uma unidade, que é tonelada, diferente de quilos, né? Então, nós vamos transformar. Ela é um múltiplo do quilo, mas não está exatamente em quilos, porque tem quilos, tem gramas, tem hectogramas, enfim. Então, nós vamos transformar. Uma tonelada é 1.000 quilos. Então, 1,12 vai ser 1.120. 1.120 quilos, esse é o total, né?
E agora você vai montar a equação. Então, vai somar o x 40 ou 40x mais 35y igual a 1.120 quilos. Possivelmente depois virão atividades para você ir testando e ver quantos sacos de cimento ou de areia tem que ter para fechar o 1.120. É a mesma situação dos litros de refrigerante, é a mesma situação das cédulas aqui para fechar R$50. Então, você tem duas opções diferentes e você vai alternando enquanto houver possibilidade de chegar nesse valor, ok? Beleza, vamos lá. Aqui tá falando para você associar, né? Então, vamos lá. O que nós vamos fazer aqui na questão 3? Verificar se é verdadeiro ou falso. Eu vou resolver uma delas apenas e as outras eu vou deixar para vocês, tá? Então, vamos lá. Primeira equação. X, 3x, menos 2y tem que resultar em 4. Aí, aqui nós já temos os pares ordenados. O primeiro sempre é x, o segundo é o y. Então, na primeira questão, eu tenho que usar o número 2 no lugar do x e o 0 no lugar do y. Então, vamos lá. No lugar do x, eu tenho que colocar, então, o 2. Ó, tá multiplicando, vai ter que multiplicar ali. No lugar do y, eu coloco o 0, vai ter que multiplicar. O que nós vamos fazer? Nós vamos resolver. Se o valor da equação der 4, os dois lados iguais, verdadeiro. Se não, é falso. É a mesma situação da raiz da equação que a gente verificava se um membro é igual ao outro membro, tá? Então, aqui, 3 vezes 2, 6. Menos 2 vezes 0, então no lugar do y a gente colocou 0, por causa do exercício que tinha dado, ó. Primeira questão. 2 vezes 0, 0. 6 menos 0 dá 6. Olha só, já nitidamente, ó. Um de um lado, 6 do outro, 4. Então, esse valor de x para 2 e y para 0 não satisfaz essa equação, não é o par ordenado. Porque o par ordenado faz os dois lados serem iguais, a equação verdadeira. Então, se não foi verdadeira, falso, ó. Daqui não é, né? Deixa eu observar. Calma aí, pessoal. Tá. Deixa eu olhar uma coisa. Entendi agora. A atividade está falando para você testar. Associe cada equação ao par ordenado. Vixe, então vocês vão ter que testar uma por uma. Na primeira, a gente já viu que não dá certo. Nós testamos e vimos ali que não deu certo. Aí você pega a segunda. Usa a mesma equação. Aqui, ó. 3x, eu entendi agora, pessoal, vocês vão ter que testar todos para ver. 3x menos 2y, eu estou usando a mesma equação. Primeiro não é, já descarto ele. Vou escolher um outro. Vamos lá, vou escolher... Deixa eu ver qual que eu vou escolher. Vou escolher o último aqui, vou testar com o último, ver se é. Então, no lugar do x, ó, sempre o primeiro é x, o segundo é y. Estou trabalhando com a primeira equação ainda, ó. 2 e menos 2. No começo, vocês vão ter muitas opções, mas depois vai reduzindo as opções. Se já escolheram, daí vai ficando mais prático. Para x, eu uso 2. Para y, eu uso menos 2. Vamos testar. 3 vezes 2, 6. Aqui é um 4. Menos 2 vezes 2, 4. Vai fazer o jogo de sinal menos com menos, vai ficar mais 4. Já deu para ver que não vai dar certo. Aqui vai ficar 10 e ali vai ficar 4. Então, esse também não é. Já desconsideramos esse e esse. Aí, a gente vai lá. Então, vamos lá, pessoal. Agora, a gente testa um outro. 0 e 2. Usa a mesma equação. Até que você vai descobrir qual deles que vai ser o par ordenado. 3x menos 2y. Até nem precisa montar conta. Você pode fazer um cálculo mental. Eu estou montando aqui para poder explicar, tá? Vou usar 0 e 2, então no lugar do x eu vou colocar 0, no lugar do y eu vou colocar 2. 3 vezes 0 dá 0, 2 vezes 2 dá 4, porém fica negativo. Negativo 4 é igual a 4 positivo? Não, então desconsidera, esse não vale também. Vamos usar o 6 e o 7. 3 vezes o x, ó, estamos ainda na primeira equação, menos 2y igual a 4. 3 vezes o x, vamos usar 6 no lugar do x. E vamos usar o 7 no lugar do y. 3 vezes 6, 18. 2 vezes 7, 14, né?
18 menos 14, 4. Então, opa, até que enfim achei que eu ia ter que fazer todas elas. Então, olha só, esse é o resultado. Então, para esse valor, a equação é a equação número 1. Aí você escreve número 1. Beleza. Já encontramos a equação número 1. Está tudo certo. Já pode riscar que você já concluiu ela aqui. Agora, você vai trabalhar com a equação número 2 e vai testar os outros valores, tá? Começa tudo de novo. Só não usa o que já tem o seu próprio par ordenado. Então, esse a gente já não vai usar mais. Pega aqui, testa com 2 e 0, testa com 0 e 2, testa com 3 e 0. E aí, você vai colocando aqui, ó. A intenção é que você descubra bem certinho qual é a equação e qual é o par ordenado. Por exemplo, você pode colocar 1 aqui, aí resolveu, digamos que o 4 ficou aqui, o 3 ali. No final, vai ficar um par ordenado para cada equação, ok? Essa vai ser uma tarefinha aí para vocês. E por último, finalizando, então aqui tem uma situação, ó, de um cardápio. De novo, sempre que aparecem duas grandezas ali, nós vamos chamar uma de x, a outra de y, simples assim. Então, quanto que um grupo de 10 pessoas estava no restaurante, o cardápio oferecia 2 opções, peixada ou camarão. Cada pessoa escolheu apenas um prato. Então, digamos que aqui, ó, eu vou resumir. Tem que dar R$130. Aqui está falando para não considerar o 10%, que seria do garçom, do serviço, enfim, é só considerar R$130. Eu sei que somando o total do X com o Y tem que dar R$130. É a mesma questão das cédulas, lembram dos reais? É a mesma coisa. Vocês vão criando possibilidades. Então, o X vai ser a peixada e o camarão vai ser o Y, que é 15. Eu sei que quando eu pegar e escolher o total deles, eu sei que tem que dar, não pode passar de R$130. Então, nós vamos fazendo possibilidades. Ó, o total, como já disse ali na situação problema, tem que ser R$130. Você vai colocar R$130 em todos eles, ó, R$130. Já estou finalizando a aula, tá? Aqui é só para explicar essa atividade de tarefa. Digamos que eles escolheram, então, 2 pratos de camarão. 2 pratos de camarão. Então, 15 mais 15 vai ficar 30, né? Tá faltando ainda R$100 para fechar aqui o 130. Então, se a peixada é 10, 100 dividido por 10 vai dar 10 pratos. 10 pratos de R$10 dá 100. 2 pratos de R$15 dá 30. 100 com 30, ó, somando os pratos, vai ter que fechar 130. Aqui eu dei um exemplo. Agora, você vai colocar os outros exemplos. Então, eu escolhi 8 pratos de peixada. Quantos que vai necessitar de camarão? Eu escolhi 6. Quanto que vai necessitar? E assim você vai montando as possibilidades, ok? Todas as possibilidades para depois observar aqui a situação problema. E na verdade aqui é só isso, pessoal. Ele não pediu para montar, a equação, não pediu para montar nada. Somente isso, tá? Para a gente finalizar essa aula de hoje. Então, nós estamos vendo sobre equações, né? Equações do primeiro grau com 2 incógnitas, agora trabalhando com x e y. Aí aqui, vou deixar para vocês lerem na 129, fala sobre o último teorema de Fermat, aí fala um pouquinho da história da matemática e dá uma equação para você descobrir alguns valores. Então, por exemplo, eu tenho a ao quadrado mais b ao quadrado igual a c ao quadrado. Você vai jogando alguns números aqui. Então, vou te dar um exemplo. Vou dizer que o A vale 3, aí eu vou elevar 3 ao quadrado. Vou dizer que o B vale 4. Então, 4 ao quadrado. O valor tem que dar ali igual ao C ao quadrado, né? Então, vai escolher. Escolhi 3 números, 3, 4 e 5. Eu vou verificar se torna a sentença verdadeira. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. Então, de um lado vai dar certo. Se no lugar do A eu usar o valor 3, no lugar do B eu usar o valor 4, aí o lugar do C vai dar bem certinho se eu usar o valor 5, vai ser uma equação com os dois lados iguais. Então, aqui, ó, 3 vezes 3, 9, 4 vezes 4, 16, 5 vezes 5, 25. Aí, somando, ó, 9 com 16, 25 e 25. Então, essa foi uma possibilidade, está pedindo 3 possibilidades. Agora, vocês vão raciocinando, usem números pequenos. Testem aqui, ó. Vou jogar o número 1 aqui e o número 4. Então, 1 ao quadrado mais 4 ao quadrado e vai encontrar um número que dê certinho do outro lado, tá? Isso é mais raciocínio lógico mesmo.
Aqui já tem um exemplo, aí vocês vão raciocinar, vamos ver lá quais exemplos vocês conseguem e colocam ali. Daí na nossa aula ao vivo nós compartilhamos. Pessoal, eu vou dar aqui, parece ser muitas atividades, mas são simples, tá? Se você não conseguir fazer alguma, deixe, na aula ao vivo a gente conversa, mas se esforça, porque assim, ó, é fácil, galera. Essa página aqui, ó, 126 já está resolvida, só basta você pausar lá o vídeo e copiar ou tentar fazer sozinho, depois corrigir. Ok? Um abraço, bons estudos e aguardo vocês na nossa aula ao vivo. Tchau, tchau, galera!